Anos 30, um período marcado na história do Brasil pela expectativa de grandes mudanças, de avanços. Dentro da igreja, não era diferente. Os primeiros colégios que surgiam no Sul, no Sudeste e Centro-Oeste animavam os recém-conversos em outros cantos do Brasil. Era o mesmo sonho que motivara os pioneiros da igreja nos Estados Unidos: construir instituições de educação junto às congregações. Mas o que talvez aqueles primeiros homens e mulheres, inspirados pelo próprio Deus, não soubessem é que as escolas paroquiais, logo alcançariam novos e longínquos horizontes. A educação serviu como exemplo, né, com certeza, e praticamente, não posso dizer que todos os bairros, mas muitos bairros do Recife tiveram também a sua igreja, que funcionava dessa forma, né, no fundo da igreja ou muitas vezes no mesmo espaço físico da igreja. E um dos grandes benefícios dessas primeiras instituições é um legado que se preservou na filosofia de uma educação que nasceu para ser diferente. Sob o céu azul e a beira-mar do Nordeste, as escolas adventistas carregam uma estrutura que vai muito além dos seus muros. Um dos alvos da escola até hoje, né, uma das metas da escola, é realmente trabalhar unido junto com as famílias. Episódio de hoje, um pedacinho do céu. Para a Igreja Adventista, a região nordeste do Brasil, dentro da educação, compreende os estados que vão do estado de Alagoas até o Piauí. São 6 estados. Essa região ela é muito conhecida e admirada pelas suas lindas praias. Praias como a praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco, e a tão conhecida praia de Fernando de Noronha, com seus belos golfinhos. E nessa região, a educação adventista teve início na cidade de Recife, no estado de Pernambuco. Na década de 30, o Brasil vivia o fim da política do café com leite. Nesse período, o país organizava alguns segmentos. E uma das ações do governo Vargas daquela época foi a criação do Ministério da Educação. O foco era preparar o jovem para a vida e principalmente para o trabalho. Cursos superiores para a elite, cursos profissionalizantes para a massa da população. E é nesse cenário que a educação adventista surge no Nordeste do Brasil. A história dela começa na década de 30, com o pastor Jerônimo Garcia. O pastor Jerônimo Garcia vem para atuar como diretor da Missão Nordeste, que é o órgão responsável pela administração da igreja na região. Ele começa a pensar num colégio que pudesse, onde os filhos dos adventistas pudessem estudar, né? Mas desde o início a escola já estava aberta para alunos não adventistas. Em 1936, o pastor Jerônimo Garcia vê a possibilidade de implantar uma escola na capital pernambucana. Naquela época, é a sua esposa, a professora Ana Garcia, que assume a direção da pequena escola, que não funcionava simplesmente nos fundos da igreja, mas era no mesmo espaço em que a igreja realizava os cultos. Escola e congregação começam a ser erguidas juntas. E nesse prédio, onde a primeira instituição da educação adventista começa na região, vai ganhar o nome de Amor e União. E ela vai ser fundada aqui próximo, na Estrada Velha de Água Fria. Inicialmente funcionava no mesmo prédio a escola durante a semana e no mesmo ambiente a igreja nas quartas, domingos e sábados. Né? A minha mãe, Dona Áurea Monteiro Soares, nasceu e se criou numa favela, num subúrbio da cidade do Recife. Mas sempre tinha sonhos e passava nas casas das meninas ricas
perto da favela e ficava admirando elas tocar piano e aprendendo música, e ela sonhava um dia de mexer com música. Em uma certa ocasião, apreciando essas meninas tocar piano, a esposa do pastor Jerônimo Garcia, dona Ana Garcia, viu e achou ela engraçadinha, viva, e disse assim: o que você está fazendo? Eu estou vendo. E quando é que você vai para a escola? Não, não vou para a escola, não tenho condição de ir para a escola. Não, você precisa ir para a escola. E essa esposa de pastor pegou minha mãe e levou para a escola adventista. Lá ela conheceu a palavra de Deus, a verdade, se batizou e se transformou num adventista do sétimo dia. Pesquisando, né, mostra que a professora Ana arrumava tempo de fazer essas visitas. E o bairro aqui tem um relevo muito, né, entrecortado, muitos altos e baixos. E diz que muitas vezes ela tinha que tirar o sapato e passar aí dentro dos córregos, né, fazendo um levantamento historiográfico da região. A área alaga muito, principalmente na época das chuvas, mas ela arrumava tempo, mesmo sendo diretora da escola, sendo professora da escola, ela arrumava tempo ainda de fazer essas visitas. Minha mãe conheceu a verdade adventista porque ela ganhou uma bolsa de estudos da dona Ana Garcia, esposa do pastor Jerônimo Garcia, para poder estudar na escola do Arruda. E a educação adventista mudou a vida da minha mãe. E minha mãe mudou a vida da gente. Tivemos alguns alunos que posteriormente acabaram se destacando. Dentre esses alunos ilustres, a gente pode destacar a professora Áurea Soares, que foi aluna, foi diretora da escola posteriormente e também se tornou a líder para a educação na Missão Nordeste. Eu fui aluno desse tempo, né? Toda a vida da minha mãe está ligada com a educação. Primeiro, ela foi beneficiada pela educação adventista. Depois, ela contribuiu para a educação adventista. E até hoje, eu vejo na minha mãe uma grande educadora. Uma coisa me chamava muita atenção. Quando a professora Áurea chegava, era uma autoridade da educação. E aí nós tínhamos que levantar a sala inteira e ficávamos em posição de sentido, porque era uma autoridade da educação. Era muito interessante. São memórias, né, que vêm quando a gente começa a contar a história. A história da minha mãe e a história da nossa família é uma história enraizada na bênção que é a educação adventista. E tudo que vem do céu atinge de forma intensa. E foi assim, com as bênçãos de Deus, que uma escola começou uma história. História essa repleta de figuras, agentes ou receptoras, mas sempre ativas. Memórias merecedoras de um passado tão bonito que não ficou esquecido, mas se carregou e se renovou até o presente. Minha mãe era zeladora da Igreja Adventista do Arruda e nós praticamente nascemos e nos criamos nas dependências da igreja, onde a escola era embaixo da igreja. Ela vai funcionar, acho que 2 anos ainda, igreja e escola, né, no mesmo ambiente. Depois ela já vem para esse terreno aqui próximo, que aqui do lado foi construído então a igreja. E aí ainda funcionando escola e igreja no mesmo ambiente. Posteriormente a igreja vai ser construída em cima e a escola fica embaixo. Eu fui muito cedo para lá. Não tem a estrutura, logicamente, que tem hoje. Hoje é uma escola moderna, bonita, tem 1000 alunos praticamente. Na minha época era bem mais simples a estrutura, mas tinha alguns diferenciais que marcaram a minha vida até hoje. Ali eu comecei com 4 anos de idade, desde da educação infantil até a 4ª série, quando não tínhamos a 5ª série, e aí eu fui estudar em uma outra escola. Nós nos reuníamos em um salão, antes de irmos para as salas de aula, todos os alunos, e por ali passávamos uns 20 minutos para algumas orientações. A primeira oração da tarde era ali, as músicas que a gente cantava, tudo aquilo eu tenho na minha memória. Eu lembro de algumas músicas e depois nós saíamos para as salas de aula. A minha primeira sala foi no salão da igreja, né, que fica ao lado da escola. A carteira era uma carteira que era dupla, eram 2 alunos numa carteira só, de madeira, bem grande, parecia um órgão, onde a gente colocava a nossa bolsa embaixo. E ali a gente passou, acho que 2 trimestres, e depois
nós passamos a vir para o prédio da escola mesmo. Eu trabalhei na Escola Adventista de João Pessoa, né, por um bom período. Lá trabalhei como secretária, depois coordenadora pedagógica, assumi por pouco tempo a direção da escola e no ano de 2002 recebi o convite para vir aqui para o Colégio Adventista do Arruda, aqui em Recife. Eu frequentei aqui, comecei, né, exatamente vendo a escola crescer. Era bem pequenininha, só a parte da frente da escola, e depois ela passou a ter o térreo, passou a ter a lanchonete, depois passou a ter o primeiro andar, e todas as salas, o segundo andar, então acompanhei tudo. Depois a quadra que foi coberta, foi pintada, levantada um muro, a bola não caía na casa da vizinha, como a gente ia buscar, então acompanhei todo o crescimento da escola. Era uma escola antiga, né? Era um prédio que foi sendo construído aos poucos e essas melhorias contribuíram bastante para o crescimento no número de alunos, né? As salas foram climatizadas, nós ganhamos ambientes novos, né? Salas do ensino médio, todas passaram por uma reforma muito significativa. As salas de educação infantil também ganharam uma nova roupagem, então isso contribuiu para o crescimento da escola, né? Hoje nós temos aproximadamente um contingente de 1000 alunos, entre professores e funcionários aproximadamente 90 pessoas com quem a gente trabalha. É uma equipe fantástica, né, que trabalha realmente vestindo a camisa da educação adventista, né, e o nosso dia a dia é bem intenso. Aqui eu conheci meu atual esposo, né, ele foi meu colega de classe da 5ª ao 3º ano. Nós, depois que casamos, nós tivemos 2 filhos, né? Um que já nasceu, tem 2 anos e 6 meses, o Gabriel. Hoje ele é aluno da Escola Adventista do Colégio Adventista do Arruda, né? Onde nós fomos alunos. E para nós é muito prazeroso e no primeiro dia de aula eu me recordei, né? O primeiro dia de aula dele eu me recordei voltando à escola. São eventos, são memórias felizes que a gente tem de um passado não tão distante assim da nossa educação adventista, especificamente aqui em Recife, ali no bairro do Arruda. No início da década de 40, a educação adventista na região começa a ampliar os horizontes e deixa de ser uma iniciativa apenas da capital pernambucana. A 120 quilômetros do Recife, um aglomerado de habitações que surgiu próximo ao Rio Panelas no final do século XVIII, agora era a vila de Belém de Maria, que naquela época pertencia ao distrito da cidade de Bonito. Em 1943, 7 anos após a fundação da primeira escola adventista em Pernambuco, no bairro do Arruda, surge o Educandário Nordestino Adventista, conhecido como ENA, que vai marcar a história de gerações ao longo de 5 décadas. O ENA representa na minha vida a memória da única escola adventista que eu tive a oportunidade de participar. Infelizmente, antes do ENA, a gente morava na cidade de Fortaleza e lá não tinha uma escola adventista perto de casa. Aí eu estudei no Colégio Batista. Quando eu era bem pequeno, no subúrbio de Recife, eu estudei numa escola dirigida por pessoas adventistas, mas não era uma escola adventista. E depois do ENA, quando eu vim para São Paulo, eu estudei em faculdades seculares, onde eu fiz música. Então, o ENA, ela foi uma escola assim marcante na minha formação. Porque lá os valores, os princípios, a vida, tudo ficou muito forte, muito claro. E eu guardo essa memória por toda a minha vida. Foi um momento de muito aprendizado para mim. Eu pude desenvolver outras habilidades ali, de cultivar o solo, de aprender como não só cultivar, como plantar. Todo esse trabalho com a terra foi uma outra coisa que eu jamais imaginei, mas foi ali no ENA que eu aprendi isso. Eu queria fazer secretariado. Quando cheguei no Educandário Nordestino Adventista, só tinha magistério, contabilidade e enfermagem. Não me identificava com nenhum dos 3. Mas o secretário pediu para que eu fizesse magistério. Se eu não gostasse, depois eu poderia mudar. Comecei no magistério e de primeira eu me identifiquei.
amei estudar no colégio, fazer o meu magistério e o meu desejo, o meu sonho era trabalhar na educação adventista. Cheguei no ENA no ano de 1998 para assumir o cargo de diretor administrativo. O ENA é uma instituição educacional educando grandes personagens do Brasil e do mundo. O ENA era um lugar muito bonito. A gente tinha o rio, né, que ele fazia um tipo de uma serpente lá na região onde estava o ENA. De um lado ficava a casa dos professores e do outro lado ficava o campus, o refeitório, dormitório feminino, prédio central, a capela, prédio masculino, e tinha quadra esportiva, tinha piscina. Era uma área pequena, mas muito aconchegante. O convívio da gente era muito próximo. Ali formava pastores. Eu não pensava em ser pastor quando adolescente, mas ali tinha uma faculdade e eu comecei a ter amizades com esses pastores ou futuros pastores, vamos dizer assim. Eles eram alunos que estavam se preparando na faculdade de teologia para ser pastores. Eu fui para o ENA com 14 anos de idade para fazer o 4º ano ginasial, que equivale à 8ª série do 1º grau. E depois disso, eu fiquei mais 3 anos onde eu fiz o curso de contabilidade. Depois que eu terminei o magistério, meus irmãos também estudavam lá e aí eu continuei e fiz pedagogia bíblica, que era um ano que dava direito o professor sair e lecionar religião nas escolas adventistas. Bom, eu fui para o ENA em 1966 e o objetivo era fazer faculdade de teologia. Só que quando eu cheguei no ENA, aconteceram 2 coisas marcantes. No 1º ano eu fui para o internato, mas no 2º ano, quando eu entrei para fazer o curso de contabilidade, toda a minha família se mudou para morar lá no ENA. Então meu pai, que é um viajante, ele não precisava estar num lugar. Então, por causa da educação adventista, a nossa família decidiu se mudar para lá, para a oportunidade de estudo não ser só minha, mas ser também para as minhas 3 irmãs. E lá no ENA, o segundo fato que marcou minha vida é que na calma do lugar, no contato com a natureza, foi quando eu comecei a fazer minhas primeiras composições. Então, os primeiros hinos que eu fiz foram feitos lá. Quero viver a vida cantando em louvor a Jesus, em louvor a Jesus. E era bem interessante porque minha rotina assim, eu acordava de manhã, ia para a escola, voltava, almoçava, depois do almoço eu trabalhava no Cabo da Enxada, numa plantação de macaxeira que tinha para cima da minha casa. Aí lá pelas 3, 4 da tarde eu tomava banho, fazia minha tarefa de escola e depois eu me dedicava a compor. E dessa época que surgiram músicas como aquela O clarim da vitória sou, e aquela Minha vida, serviço de Deus, é o lema que vibra em meu ser. E muitas outras músicas, muitos outros cânticos que na década de 70 e 80 a igreja do Brasil inteiro cantou. Então, a memória que eu tenho do ENA é um lugar que foi para mim inspiração espiritual, inspiração musical e fortalecimento dos propósitos e metas que eu passei a assumir para toda a minha vida, comprometido como obreiro na missão. Recordações, no entanto, que não poderiam mais ser experimentadas por gerações conseguintes. Um colégio que nasceu com grandes sonhos e que foi envolto pelos sonhos de tantos outros, acabou afundado pelas águas de um rio. Uma tragédia, uma dor sem fim. Quando eu soube da enchente, para mim não foi novidade, porque de vez em quando tinha enchente. Mas aquela enchente que acabou com tudo, ela significou para mim como se fosse uma catástrofe que carregou os melhores sonhos da minha adolescência. Entendeu? Eu lembro com muita tristeza quando eu perguntei, mas então, dá para limpar, dá para pintar, dá para reconstruir? Quando eles me disseram que não dava, me deu um nó na garganta, porque assim, todas aquelas memórias, todos aqueles momentos, aquilo foi tudo com a enchente. Eu havia viajado do IAM para o ENA, a noite toda de ônibus, de manhãzinha chegando lá na região, eu percebi muita chuva, muita água nos rios da região
E me aproximando do ENA, o rio que nós temos lá, o Rio Panelas, parecia mais um mar em vez de rio. Muita água já inundando alguns lugares baixos. E por volta de 2 da tarde, desceu uma torrencial muito forte. Parecia mais um tsunami, muita água, inundou todo o colégio e ali invadiu a sala de aulas, invadiu a igreja, refeitório, dormitório, trazendo grande desespero e ali acabou de fato o sonho daquele colégio naquela região. Mas sabe essa coisa da memória que marca para você para sempre? Infelizmente aquilo foi com enchente. O ano 2000, no entanto, marcava o fim de uma história e criara no coração daqueles apaixonados pela educação adventista o sonho de escrever linhas totalmente novas. Não era possível reconstruir naquele mesmo local. A solução era um novo lugar, um novo pedacinho do céu. A igreja começou a pensar aqui no Nordeste para o estabelecimento de um novo ENA, uma nova casa de ensino, uma nova proposta de internato para essa geografia aqui. Então nós localizamos aqui essa terra, aqui que hoje é o IAPE. Aqui faz parte do município de Sairé e uma região promissora, uma região próxima de Caruaru, mas também próximo do Recife, muita facilidade para chegar aqui, né? E um clima agradável. E naquela ocasião nós vimos várias terras, mas nenhuma deu assim que fosse viável para um sistema educacional. Mas quando nós chegamos aqui, nós percebemos que aqui era o lugar que Deus havia reservado para o novo ENA, que hoje é o IAPE. Estamos apenas continuando o que um dia começou lá no antigo ENA e infelizmente foi interrompido por uma grande enchente. Alunos daquela época tiveram o seu primeiro contato com a educação adventista e hoje, décadas depois, os seus descendentes são nossos alunos aqui no IAPE. Quando eu soube que o IAPE ia abrir o IAPE, eu falei assim, bom, é lá que eu quero ir, por estar perto de Garanhuns também e por esse sonho que eu tinha dos meus filhos estudando também na escola, no internato, falei assim, é para lá que eu vou. E fiquei orando, fiquei em oração. E chegou a notícia um dia que realmente eu fui convidada para vir trabalhar no IAPE e o meu sonho se realizando. Os meus filhos agora podendo viver um pouco do que eu vivi há alguns anos atrás. Eu, meu irmão e minha mãe fazemos parte da história do IAPE. Além do fato dele ser novo, de ser um lugar onde você tem a oportunidade de começar a história de um internato, uma coisa assim absurdamente divertida, tem aquele contato direto com a religião, tem aquele contato direto com as pessoas. Você acorda com alguém, dorme com alguém, tem sempre aqueles amigos, aquela galera da sua idade, sempre ali para te ajudar, para brincar, para te apoiar. Atendemos desde o infantil até o ensino médio. As nossas modalidades são externato, internato, integral e cursinho pré-vestibular. Estamos aqui só há 3 anos, mas uma história está começando a se formar. As brincadeiras estão começando a surgir, os hábitos da instituição que caracterizam assim, não, aquilo ali é do IAPE, está começando a surgir com a gente, a partir de nós. De acordo com o livro Conselhos sobre Educação, da autora norte-americana Ellen White, investir em escolas de internato é de grande importância, principalmente para os dias de hoje. Nestas escolas, os nossos alunos costumam estar um pouco mais distante das más influências das grandes cidades. E aqui eles aprendem hábitos positivos que certamente eles usarão para o resto da vida. Tive o grande privilégio de fazer parte do ENA e hoje com os meus filhos eu tenho a oportunidade e o privilégio também de fazer parte do novo ENA que é o IAPE. Todos os dias, quando os meus filhos entram aqui na escola, que a gente passa lá pela portaria, eles dizem, mamãe, aqui é o nosso segundo lar, lar doce lar. Era assim que eu sentia no ENA e é assim que os meus filhos sentem hoje aqui também. A escola como uma extensão do lar.
Assim como os pioneiros sonharam, ela hoje é um pedacinho do céu na vida de cada aluno, cada professor. E mesmo com começos difíceis, e mesmo com as tempestades da vida, ela só cresce. E sob esse imenso céu azul, galga sempre novos horizontes. Nessa região, a educação adventista é formada por 13 colégios, um em regime de internato. Nós temos 7.350 alunos e 850 professores e servidores. Temos alguns sonhos para os próximos anos. Ter uma belíssima escola na cidade de João Pessoa, uma capital que ainda não tem a presença da educação adventista. Temos também um sonho já com um projeto formado e com o terreno de uma grande escola na cidade de Petrolina. Será um orgulho para a educação adventista no Nordeste. E também uma grande escola na cidade de Natal. A educação adventista ela tem uma missão, né? Ela educa para a eternidade. Eu acredito nisso. Nós estamos aqui abraçando essa causa como um ministério, né? Então, a oportunidade que nós temos de fazer a diferença na vida desses alunos, desses meninos com quem nós trabalhamos todos os dias, é importantíssima. A rede educacional adventista, acima de tudo, ela coloca valores, ela coloca princípios para essa terra e para o nosso sonho maior, que é um dia habitar com Jesus quando Ele voltar. Então, a rede educacional adventista tanto forma profissionais qualificados para esse momento, como também forma cidadãos melhores e também forma cidadãos com valores eternos. A educação adventista é a minha vida. Sem a educação adventista, minha mãe não teria conhecido a verdade, talvez teria morrido na favela. A educação adventista mudou o futuro da minha mãe. A educação adventista permitiu meu pai conhecer a minha mãe. A educação adventista foi onde enraizou em mim a vontade de viver para servir a igreja. E por causa da educação adventista, a gente tem os nossos filhos dentro da igreja. Então, a educação adventista, para mim, é o maior alicerce que eu tenho dentro da igreja adventista.